Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu acho que alguma vez nós já dissemos aqui neste canal, em um dos nossos vídeos, que quando nós morávamos em Santa Catarina, nós tínhamos um programa de rádio, né? Já falamos, né? O programa chamava-se Paz e Bem, um programa da Ordem Franciscana Secular, né? Então nós pertencíamos à Fraternidade São Luquete Bonadona, da Ordem Franciscana Secular. Nós somos professos, né? Nós somos franciscanos seculares, mas na época nós participávamos ativamente da fraternidade. Eu era ministro da fraternidade. O ministro é um cargo eletivo, né? De responsabilidade, e então eu tinha a responsabilidade também de apresentar esse programa, o programa Paz e Bem, numa rádio comunitária. Era uma rádio FM da nossa cidade, uma rádio comunitária, quer dizer que é uma rádio que tem uma antena que não tem um alcance muito grande, né? Nem pegava na cidade toda, né? É verdade. Pegava em alguns bairros apenas. E esse programa, ele era um programa semanal, né? Ele começou com 1 hora de duração. Depois, mais tarde, para ajudar a preencher lá um buraco que tinha na grade da programação da rádio, eles aumentaram o nosso tempo para 2 horas. Então a gente ficava 2 horas no ar, ao vivo, todas as terças-feiras, né? A Maria Carolina começou a me ajudar no programa, quando eu fiquei sozinho lá, né? Porque primeiro tinha outros irmãos da fraternidade que me ajudavam, depois eles saíram, a Maria Carolina começou a me ajudar. Eu ficava na mesa de som, ela do outro lado no aquário, né? E ali colocando as propagandas, as vinhetas, as chamadas, aquelas coisas todas ali na mesa de som, e ao mesmo tempo apresentando o programa. O programa ele tinha vários quadros diferentes. E um dos quadros era a frase de Padre Pio, né? Então eu lembro que sempre eu dizia assim: e a frase de Padre Pio para a noite de hoje, né? Aí dizia-se uma frase, e nós meditávamos um pouco sobre aquela frase. Depois que o programa Paz e Bem acabou, nós começamos o programa Cooperadores da Verdade, na mesma rádio. E nós trouxemos essa ideia para o Cooperadores da Verdade também, né? Meditar sobre uma frase do Padre Pio. Claro que o programa Cooperadores da Verdade teve uma vida muito curta na rádio, né? Por causa dos esquerdopatas que tinham na rádio, nós acabamos tendo que sair, né? Porque falávamos as verdades, e como já dizia Santo Tomás de Aquino, né? Quem fala a verdade perde amizades. A gente acabou saindo da rádio e criando um podcast, né? Um podcast Cooperadores da Verdade, que existe até os dias de hoje, né? Que hoje está sob a responsabilidade do meu afilhado, Peter Martins. Você pode acessar lá no cooperadoresdaverdade.com, né? Lá você pode escutar todos os episódios desde a primeira temporada. Era um podcast semanal, hoje em dia ele é quinzenal, né? O Peter, devido a outros compromissos, não consegue fazer toda semana. Mas, né, o conteúdo é muito bom, vale a pena você conhecer. E quando nós estávamos, então, no podcast, nós também trouxemos daí a ideia da frase do Padre Pio. Eu lembro que nós pedimos para o teu pai gravar umas vinhetas, né? O meu sogro, ele é cantor de bailes, né, de casamentos, formaturas, né? É um crooner, né, e que imita as vozes todas e faz todos aqueles trejeitos, aquelas coisas, uma maravilha. Então tem uma voz muito boa, e ele costuma gravar também propagandas, né? Essas propagandas que sai o pessoal de moto aí, com caixa de som e tudo mais. Então a gente pediu para ele gravar ali uma vinheta, e a gente colocou como título deste quadro do programa, Orando com Padre Pio. Né? Lá na rádio era a frase de Padre Pio para a noite de hoje, e ali era Orando com Padre Pio, né? Porque é o nome do livro, né? Então esse livrinho aqui, Orando com Padre Pio, ele se propõe
a dar uma frase de Padre Pio por dia. Tá? Então você tem ali todos os meses, né, de janeiro a dezembro, e cada dia, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, cada dia tem uma frase. Né? E aí a gente pegava uma frase dessa para fazer essa meditação lá no Cooperadores da Verdade. Depois, quando o Peter assumiu, daí parece que acabou o Orando com o Padre Pio, ele deu uma reformulada lá, mudou os quadros. Hoje o podcast está bem diferente do que era, e justamente porque está diferente é que nós resolvemos trazer para vocês o Orando com o Padre Pio. A nossa proposta é de gravarmos vídeos semanais, todas as quartas-feiras, né? Se Deus quiser, se der tudo certo, então toda quarta-feira a gente traz uma frase de Padre Pio e medita um pouquinho sobre ela. Tá? Prometemos para vocês que na quarta-feira que vem não vai ter toda essa introdução, né, longa, a gente vai direto aí para a frase de Padre Pio. Mas se você se interessou por esse tema, já dá aí o seu gostei. Né? Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se. Coloque aí nos comentários o que você achou da ideia de nós migrarmos esse quadro, né, para o YouTube. E convide mais pessoas também a se inscreverem no canal, né, assim ajuda bastante a gente. Como eu falei para vocês, o livro ele tem as frases por dia, né? Mas nós não vamos seguir assim, nós não vamos pegar o dia de hoje e ler a frase. Nós vamos pegar desde 1º de janeiro, né? E vamos ver aqui. Claro que eu acho que eu comentei uma vez contigo, né, Carol, que tem frase que repete. Se a gente perceber que a frase repete, daí a gente pula, vai para a próxima para, né, não fazer um vídeo com a mesma frase. Muito bem, então presta atenção, Carol. A frase diz assim: não se preocupe com o amanhã, faça o bem hoje. Com você, Carol. Na verdade é uma ordem, né? Padre Pio nos dá, mas que nosso Senhor Jesus Cristo também falava sobre isso e já havia nos ordenado, né? Assim como os pássaros do céu têm o seu alimento, né? As flores, enfim, quanto mais os filhos de Deus, né? Então a gente não pode ficar se preocupando com as coisas, e isso é um mal assim muito grande nos dias de hoje, porque a gente vê assim as pessoas tão atarefadas, tão envolvidas com o que vão fazer daqui a pouco, com o almoço, com o jantar e com o dia seguinte, com o compromisso lá no final de semana, e o tempo passa muito, muito, muito rápido, e a gente acaba se ocupando, né, antecipadamente, se preocupando com as coisas que ainda vão vir. E a gente acaba acaba deixando passar, melhor dizendo, algumas oportunidades, né, de fazer o bem hoje. Muitas vezes a gente não pensa assim, né, poxa, mas eu não tenho oportunidade de ajudar alguém. Mas como a gente anda assim tão envolto nos pensamentos e nessa correria louca que a gente vive, né, muitos de nós, né, a maioria de nós vive, a gente acaba não percebendo as oportunidades que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Oportunidades de fazer o bem, oportunidades de ajudar alguém, oportunidades de demonstrar o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso apoio, né, às pessoas. E assim a gente vai consumindo os nossos dias, né, e acaba deixando passar muitas oportunidades. E aí Padre Pio vem nos dizer, né, não se preocupe com o amanhã, faça o bem hoje. E isso é uma coisa que nós precisamos retomar cada dia, né, a cada momento. Porque se nós formos parar para pensar, a gente só tem o hoje, a gente só tem o agora, né? Então a gente não tem nada mais do que isso. O ontem a gente já não tem mais, né? E amanhã a gente não sabe se vai estar aqui ou não. Então a gente precisa sempre ter bem claro isso, né? Exato. Você que participa do grupo das Terezinhas, né? Santa Terezinha que falava, né? Que para amar-te só tenho hoje.
né? Então, para fazer o bem, nós só temos hoje. Ontem já passou. Amanhã será que vai vir? Jesus falou que ele virá como um ladrão, que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Pode ser que a minha morte chegue a qualquer momento. Pode ser que eu não consiga nem terminar de gravar esse vídeo e o Senhor me chame para ir me encontrar com Ele no meu juízo particular. Nós não podemos ficar fazendo planos e planos e planos para o futuro. Claro que é bom você se preparar para as situações, mas como a Carol falou, não se preocupar, não ficar se preocupando com as coisas que poderão acontecer, com aquilo que pode não dar certo, com o que eu vou fazer, como é que eu vou agir, porque não cai nem um fio de cabelo da sua cabeça sem o consentimento de Deus. E Deus sempre sabe o que é melhor para você. Mesmo quando você vive um momento, uma situação que você não consegue compreender aquela situação que você está vivendo, que é uma situação de dor, de sofrimento, como agora nós estamos vivendo essa pandemia, essa quarentena forçada, né? Às vezes a gente não consegue compreender, como que os nossos bispos foram se submeter ao poder do Estado e fechar as portas para os fiéis e deixar os fiéis sem os sacramentos, mas tudo isso tem um propósito maior. Mas voltando aqui no que o Padre Pio quis nos dizer, o bem eu tenho que fazer agora, porque eu não sei se terei o amanhã para fazer o bem. E quantas vezes que a gente, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas coisas, nós esquecemos da caridade, né? Nós lembramos muito do jejum, principalmente durante a quaresma. O católico lembra muito do jejum. Lembramos toda sexta-feira de nos abster de carne, né? Nós fazemos as nossas orações diariamente, o Santo Terço, né? Que o rosário completo todos os dias, liturgia das horas, né? O breviário, as nossas orações, as nossas novenas, as nossas devoções particulares. Mas esquecemos do terceiro pilar aí, que é a caridade, que é fazer o bem. Mas Deus não esquece. Sabe o que é engraçado, Carol? Que muitas vezes, a gente já está fazendo um ano que a gente está morando aqui, né? Nesse um ano que a gente está morando aqui, foram incontáveis as vezes que apareceram pessoas aqui no portão de casa pedindo coisa, né? E Deus sabe, você que nos acompanha também sabe que é um ano que nós estamos aqui e é um ano que eu estou desempregado, né? É um ano que nós estamos vivendo assim da providência de Deus, e Deus tem sido muito generoso conosco. Mas aparecem as pessoas ali. É a oportunidade que Deus te dá de fazer o bem. Você poderia muito bem dizer, vai-te embora, sai daqui, vai fazer amizade com outro. Ou mentir, né? Dizer, não tenho. Ou não tenho nada. Gente, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, né? Então, se às vezes você não tem um dinheiro, mas você tem um alimento, você tem alguma coisa, você tem uma roupa, né? Alguma coisa que você tem para dar. Claro que, se essa pessoa não aparecesse aqui no meu portão pedindo alguma coisa, muito provavelmente eu não ia tirar uma hora do meu dia para ir atrás de alguém que está precisando de alguma coisa, né? Porque a gente acaba deixando passar. Então Deus nos dá essas oportunidades. Não desperdice a oportunidade de fazer o bem. Muitas e muitas pessoas, católicos, que dizem assim, não, eu não ajudo porque é um bêbado, eu não ajudo porque é um drogado, porque vai comprar droga, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo com o dinheiro. O que vai fazer com o dinheiro não me interessa. Não me interessa. Interessa que eu pude fazer o bem. Eu pude praticar a caridade, que é uma das coisas que Deus nos pede. É um mandamento, né? Deus nos pede a prática da caridade. Então a gente não pode deixar para amanhã. E amanhã terá os seus próprios problemas, terá suas próprias preocupações. Então, viver um dia de cada
vez. Um dia de cada vez. Tá difícil a situação que nós estamos vivendo? Pode ser que piore. Não é verdade? Todo mundo é otimista. Vai passar, logo vai passar. Vai melhorar, vocês vão ver, logo vai ficar tudo uma mil maravilhas. Pode ser que piore. Mas não precisa se preocupar se vai piorar, se não vai piorar. Sai dessas redes sociais, para de ficar vendo notícia de quantas pessoas morreram na sua cidade com o vírus chinês. Para de ficar vendo quantas pessoas foram contaminadas, etc, etc. Né? Porque isso é uma neurose. Isso é uma doença pior do que o próprio vírus. Então, para cada dia, as suas próprias preocupações. E principalmente porque se a gente com os nossos objetivos e vontades e sonhos humanos, começarmos a nos preocupar, a nos programar, já colocando atividades ali lá pro fim de semana, pro outro mês, pras férias e tal. Quando a gente começa dessa forma, a gente acaba fechando os ouvidos para aquilo que Deus quer na nossa vida, não é mesmo? Se a gente vai se preocupar com o amanhã, é porque eu estou fazendo os planos, eu então estou colocando a minha vontade, eu estou colocando o meu desejo, o que eu quero que aconteça, né? Então, e isso é muito perigoso, principalmente nós, né, católicos, nós estamos aqui nesse mundo para nos unirmos a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa, para fazer a vontade de Deus, escutar a voz dele, né? E a voz dele tá no pobre que vem pedir ajuda, a voz dele tá num amigo que passa por uma necessidade, enfim, a gente não sabe, né, o que mais pode acontecer na nossa vida, mas a gente precisa sempre estar atento e não se preocupar com o dia de amanhã, como diz Padre Pio, né? Nós, como franciscanos, a gente tem uma grande devoção por Padre Pio, não é mesmo? Um grande carinho por Padre Pio, é uma coisa assim que até me emociona falar assim, porque Padre Pio é muito maravilhoso e ele vem com essa sabedoria, né? Com a sabedoria tão grande de nos falar uma coisa tão simples, né, que a gente já sabe, é uma coisa muito simples, mas que muitas vezes a gente não se toca, não dá bola, né? A gente faz muitos planos, corre para um lado, corre para o outro, faz isso, faz aquilo, se preocupa demais e acaba não fazendo o bem que a gente poderia fazer hoje. Exatamente. E se a gente continuasse aqui, teria muito mais coisa para falar, né? Só que a gente não quer fazer um vídeo muito longo. Por exemplo, se você pegar essa frase de Padre Pio, né? Quando ele fala fazer o bem, né? E o bem que você faz para si mesmo. E a sua conversão. Você tá preocupado com a sua conversão? Você já se converteu? Né? Você está em busca da sua conversão? Você está preparado para morrer? Você já se preparou para a morte? Né? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Então esse bem que nós temos que fazer para nós mesmos, né? Que não vai dar para deixar para amanhã. Não, quando eu for bem velhinho, daí eu vou procurar a igreja, daí eu me confesso, daí eu comungo. Talvez você não fique bem velhinho, talvez você morra hoje, né? Então, viva um dia de cada vez. Agradeça a Deus logo de manhã cedo, quando você abrir os olhos, faça uma oração agradecendo a Deus pelo repouso da noite que passou, que foi uma noite tranquila, né? Pelo dia novo que está começando, com todas as suas atividades, com todas as suas tribulações que virão pela frente naquele dia, porque certamente virão. Não pense que vai ser um mar de rosa, vai vir um monte de tribulação, né? Sofra com resignação, né? Com submissão, com obediência a nosso Senhor, e no final do dia você possa deitar a sua cabeça no travesseiro e dizer: pode me levar, Senhor, estou pronto. Deixai agora o vosso servo ir em paz, né? Pois os meus olhos viram vossa salvação. Então, que a gente possa viver um dia de cada vez e aproveitar essa dádiva que Deus nos dá, que se chama presente, né? É tão bom que é um presente que Deus nos dá para fazer o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.